Vamos voltar a falar da morte da dona Geralda. Ela foi encontrada morta em casa no Guará. A polícia procura por um suspeito. Vou mostrar a imagem aí, meu caro Fabinho, ou não? Isso, muito obrigado. Esse é o homem procurado pela polícia. Ele ainda não foi localizado. Eu converso com Márcio Freire. Márcio está lá no cemitério acompanhando. O velório já começou, Márcio? Oi, Henrique, mais uma vez boa tarde para você. Olha, Henrique, o corpo da dona Geralda chegou aqui no cemitério Campo da Esperança por volta da 1h da tarde. O velório segue até as 3 e às 3h30, segundo informações da família, às 3h30 vai ser o sepultamento da dona Geralda, de 79 anos, Henrique. Bem, eu posso imaginar aqui à distância, meu caro Márcio, a tristeza do tamanho dessa tragédia para a família, amigos e parentes. Você conversou com um deles, não é isso? Exatamente, Henrique. Com exclusividade, eu conversei com o genro da dona Geralda, que é o Albineres, e ele, inclusive, passou até algumas informações importantes para essa investigação, como, por exemplo, a gente falou que esse suspeito ele passava na rua oferecendo alguns serviços, né, como marcenaria e outras que seria comum lá na rua. Segundo o genro, ele disse que a dona Geralda estava com a caixa d'água com um vazamento e, de repente, quando esse homem chegou lá na porta oferecendo algum tipo de serviço, a família acredita que provavelmente ela deve ter ido mostrar a caixa d'água, esse vazamento, para tentar consertar para esse homem, e aí foi quando aconteceu tudo isso. Eu perguntei para ele também, Henrique, sobre alguns pertences, se a casa estava revirada, né, por conta de tudo isso. Ele falou para a gente que, além do notebook da neta, da neta da dona Geralda, que seria filha dele, ele levou também uma quantia de R$200 e também uma mochila, que a gente vê que nas imagens esse homem, ele sai com essa mochila com alguns objetos, mas eles ainda não conseguiram identificar quais são esses objetos que estão dentro dessa mochila. O genro falou também que já vive com a filha da dona Geralda há aproximadamente 25 anos e que recentemente, coisa de 3 meses mais ou menos, ele realizou o sonho da dona Geralda, que foi oficializar essa união com a filha da dona Geralda. E aí, essa semana, no início da semana, aconteceu o que aconteceu, que a gente sabe aí com a dona Geralda, que foi esse homem que tirou a vida da dona Geralda com um fio, né, de telefone. A gente pode acompanhar agora essa entrevista com exclusividade do Albineres Martins, que é o genro da dona Geralda. Cara, a gente tá arrasado, né? Arrasado demais. Inclusive, eu casei agora com a filha dela, que a gente já mora junto há 25 anos. Aí dei esse presente para ela, né, que a gente casou agora, ela estava muito feliz. Todos nós estávamos felizes. Agora todos nós estamos tristes. Ela já estava muito frágil, assim, que ela tinha feito uma cirurgia do olho e não estava enxergando muito bem, entendeu? E eu acho que ele aproveitou que ela estava precisando do serviço e ele aproveitou da fragilidade dela, né? Qual era o serviço que ela estava precisando que acabou abrindo a porta? Foi o serviço para arrumar a caixa d'água que estava vazando. Então aí a gente supõe que ela esteja abrindo a porta, porque o cadeado estava aberto. E ela nunca deixou a porta aberta. E eu tenho certeza que a polícia vai prender ele o mais rápido possível. Aí, o genro nessa entrevista exclusiva ao Márcio, que continua acompanhando as homenagens à dona Geralda no cemitério. Ô Márcio, uma coisa que fica bem claro nessa entrevista que você fez é que a linha de raciocínio da polícia, que seria o latrocínio, o roubo seguido de morte, ela se confirma, não é? Então, é essa a linha de investigação hoje. Latrocínio, roubo seguido de morte, algumas coisas sumiram da casa da dona Geralda, não é isso? Exatamente, Henrique. Essa é a linha que a polícia está levando, né? Está investigando, até porque, como você falou, ele levou alguns objetos, levou R$200 da idosa e outros objetos que, como eu falei, a família não conseguiu identificar ainda, mas que as câmeras do circuito de segurança dessa rua, lá na QE 30, né, lá no Guará 2, conseguiu identificar esse homem, inclusive saindo com essa mochila nas costas, cheia de alguns objetos que nem a própria família ainda conseguiu identificar diante de toda essa repercussão do caso. Então, acho que a partir de agora eles vão identificar
que objetos foram esses, se foram objetos de muitos valores, o que foi, mas de imediato seria um notebook e os R$ 200 que a idosa tinha dentro de casa, a dona Geralda, de 79 anos, Henrique, mas a polícia já conseguiu identificar esse homem, só não passou ainda para a nossa equipe, não passou ainda para a imprensa o nome dele por conta das investigações. Ao vivaço no balanço! Márcio Freire, valeu, Márcio. Eu quero continuar um pouco mais nesse assunto ainda ao seu lado e vou pedir que o Fabinho mostre as imagens desse homem que ainda não foi encontrado pela polícia, zanzando para um lado e para outro, para aproveitar essa entrevista dada pelo genro ao Márcio Freire. Pode colocar as imagens, Fabinho, tá? Aperta o botão aí. Além da foto, você tem as imagens dele zanzando na região do Guará de porta em porta. Pois bem, eu estava dizendo o seguinte, que após ouvir essa entrevista do genro ao Márcio Freire, me chamou a atenção um detalhe que eu quero chamar também a sua atenção. Pelo amor de Deus, não abra a sua porta para quem você não conhece. Esse homem, então, se aproxima sem nenhum tipo de identificação, diz que vai oferecer um serviço de marceneiro e, por coincidência, dona Geralda, essa senhorinha que no momento estava sozinha em casa, estava precisando de um serviço, né, de um vazamento que estava tendo dentro da casa dela. Ela teve o entendimento que aquele homem que aparece ali do nada na casa dela poderia ter resolvido o problema e permite a entrada desse homem. Então, que essa tragédia que aconteceu sirva de uma lição para todos nós. Não abra a sua casa para qualquer pessoa. É evidente que se a pessoa se identificar, tiver com colete, por exemplo, do governo do Distrito Federal, para ver a questão da dengue, coisa que nós comentamos aqui outro dia, aí sim você abre, recebe, a pessoa se identifica, tá com colete, escrito governo do Distrito Federal, vigilância sanitária e tal. Mas se não for assim, se você bate o olho e não sabe quem é, volta para dentro de casa e se insistir batendo, mexendo, liga 190 para a Polícia Militar. Na hora. O que aconteceu é que esse senhor chega, essa senhorinha estava precisando de um serviço e ela teve o entendimento que esse homem poderia ajudar e a tragédia acabou acontecendo. O balanço está de olho nesse caso e ainda pede a sua ajuda no Disque Denúncia 197. Olhe bem para a cara desse homem. Ele tem um caminhar difícil. Isso é um detalhe que pode chamar a sua atenção no meio da rua também. Um homem com essa compostura, caminhando devagar, ele tem, me parece, ter uma certa machucado ou uma deficiência em uma das pernas, né? Ele caminha devagar. Olha bem para a cara dele. Se você viu passando por aí, ajude a polícia. Disque Denúncia 197.